uma discussão muito importante, porque principalmente no momento em que o Brasil está vivendo, é ainda mais importante que se discuta exatamente o que está acontecendo na economia de fato, não só o que está acontecendo de negativo, mas também o que está acontecendo de positivo. Os fatos positivos, inclusive, na realidade, datam de governos anteriores, principalmente do governo de 2016 até 2018, do governo Temer, com um período, inclusive, que eu tive a honra de participar também, e onde o Brasil estabeleceu bases para crescimento sustentável e uma economia mais produtiva, que está dando resultado agora, quando muitas vezes o Brasil está crescendo mais e surpreendendo os próprios analistas, apesar dos problemas fiscais atuais. Mas coisas estruturais, como a reforma trabalhista, a reforma tributária, a reforma das transações digitais, por exemplo, com a criação do PIX, 148 milhões de brasileiros usaram o PIX no ano passado. Tudo isso é fundamental e é fundamental se discutir aqui, porque é importante para os empresários ter um cenário realista para que eles possam planejar suas próximas atividades. O ministro Alexandre de Moraes derrubou, agora os vetos e as decisões até então do IOF. Eu queria que o senhor comentasse. Está no caminho certo? Era isso que o senhor esperava? O que você tem a comentar sobre isso? Olha, tem um ponto conceitual importante realmente nessa questão do IOF, porque o IOF, ele, por concepção, por definição, ele é principalmente um imposto regulatório. Não é? O que significa o imposto regulatório? É aquele que é aplicado em determinadas transações para desincentivá-las, não é? Ou torná-las menos atraentes e a isenção do imposto para as operações financeiras onde existe um benefício para o país de ser as operações as mais baixas possíveis. Da maneira como ele estava sendo usado, inclusive colocando IOF no crédito, encarecendo, portanto, esse produto essencial para toda a população, para todo o meio empresarial, etc., e entidades públicas também. Então, é uma atitude importante do Supremo que diz, olha, o IOF não é um imposto arrecadatório, portanto, e é compreensível essa decisão. Ministro Marcelo Machado, aqui da Rádio CDL-FM, gostaria que o senhor avaliasse a respeito da taxa Selic pelo Banco Central, se o senhor acha que eles estão no caminho certo? Sim, eu acredito que o Banco Central está no caminho certo, afinal de contas, a projeção da inflação esse ano é 5%, que é bem acima da meta, apesar da taxa de juros de 15%. Né? E a inflação, no ano que vem, também projetada acima da meta. Então, a função básica do Banco Central é controlar a inflação. Inclusive, o Banco Central americano, por exemplo, que foi criado em 1913, e a lei que rege foi aprovada em 2013, o Banco Central americano tem dupla missão: maximizar o emprego e controlar a inflação. Durante alguns anos se discutia se uma finalidade era contraditória com a outra. O Banco Central Fed americano, no caso, subir a taxa de juros, diminui a princípio, no primeiro momento, a atividade produtiva ou o número de empregos criados. Mas o Fed concluiu que a médio e longo prazo controlar a inflação é a melhor forma de maximizar o emprego. Então o Banco Central está cumprindo a sua missão básica. Obrigado. Ministro, você já teve à frente de importantes instituições, do Banco de Boston, ministro da Fazenda, também teve no Banco Central. A gente sabe a importância da comunicação para o mercado financeiro. Queria que você fizesse uma avaliação da comunicação atual do governo. A gente teve esse episódio do IOF agora, que o governo disse que é importante, mas o Congresso foi lá e derrubou. A gente teve aquele episódio do PIX, que teve uma série de mal-entendidos. O governo Lula já fez críticas à própria comunicação do governo dele. Você acha que o Ministério da Fazenda hoje se comunica mal com a população, com o Congresso? Olha, não há dúvida que existe uma questão aí de comunicação séria, etc., tanto que o governo mudou, né,
a sua Secretaria de Comunicação, colocando um especialista em comunicação lá. Agora, o problema vai além disso. Quer dizer, o problema é que a explicação das ações ela fica mais fácil se as ações são consistentes, racionais e coerentes. Quando é uma ação mais complicada, um exemplo típico aí foi quando se discutiu aí a taxação do PIX, que seria uma coisa prejudicial à economia. O PIX hoje foi usado o ano passado por 148 milhões de brasileiros e encarecer a vida de todos de um produto útil e eficiente. Então, é difícil explicar isso, essa tentativa frustrada. Que voltaram atrás. Depois, essa questão do IOF, que, como o Supremo decidiu, não é um imposto arrecadatório, mas um imposto regulatório, na realidade. Em resumo, é importante mencionar que existe uma questão de comunicação, mas existe uma questão base mais importante, que é preciso que as ações sejam consistentes e caminhando na mesma direção e tenham racionalidade econômica. Ministro, você trabalhou em governos de espectros diferentes e em 2018, como candidato à presidência, viu o florescimento dessa polarização política do Brasil. Do ponto de vista econômico, até que ponto essa polarização pode ser prejudicial para uma retomada da economia brasileira? Olha, a polarização, ela de fato distorce muito as eleições, né? Porque as pessoas começam a votar mais com o fígado, né, do que com a cabeça. Então, isso faz com que propostas racionais, você mencionou, por exemplo, em 2018, apresentamos uma série de propostas racionais que aumentaria a produtividade, a melhora da distribuição de renda, a criação de emprego no Brasil. Numa polarização acontecida ali, as pessoas não olharam isso. Olharam assim, um lado contra o outro, né? E isso, de fato, não é positivo para o país. Esperamos que, evidentemente, nas eleições agora de 2026, exista alternativas que evitem essa polarização excessiva. Obrigado. Você comentou, só para encerrar, que o próximo presidente tem que estar responsável com as contas. E se a gente tiver uma reeleição, como que a gente ajusta isso? E aí vamos aguardar, vamos ver se existe uma mudança. O presidente já teve uma abordagem fiscal muito diferente no seu primeiro mandato, principalmente no primeiro mandato. O segundo um pouco menos, mas também. Então, isso pode acontecer e será uma necessidade, não é? Porque senão nós teremos um problema fiscal à frente.